Vamos orar ao Senhor, depois vamos abrir a Sagrada Escritura e meditar nela. Agradeço, Senhor, louvado seja o Teu nome, louvo a Ti, porque nós estamos na Tua presença e nós só podemos achegar-nos diante de Ti, porque o Senhor veio a esse mundo e naquela cruz o Senhor carregou todo o nosso pecado. E hoje nós somos o Teu povo, nós somos o rebanho do Teu pasto, o corpo de Cristo, a igreja amada do Senhor, e nós te bendizemos por fazermos parte desse plano eterno e salvador. Agora, Senhor, debaixo da Tua iluminação e na dependência do Espírito Santo, nós vamos abrir a Tua Escritura e nós clamamos para que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração, fazendo a obra que apraz ao Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada em Gálatas capítulo 6. Vamos lá até Gálatas capítulo 6. Hoje é a nossa última mensagem nessa epístola. São 25 semanas que a gente vem meditando nesse escrito do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, versículo 11, a partir do 11. Antes de ler o texto, quero conduzir a imaginação de vocês ao seguinte ponto. Pense comigo na seguinte situação: não há nenhuma igreja evangélica bíblica na cidade de Salvador, e nós estamos prestes a nos organizar como sendo a primeira igreja local estabelecida nessa cidade. Nós já temos um hall de membros, temos uma liderança bíblica, temos um local de reunião e nós nos juntamos para formalizar-nos como uma igreja local devidamente organizada. E nós decidimos escolher um símbolo para a nossa igreja, um sinal, uma marca, um logotipo que sirva tanto para definir quem nós somos, apontar os nossos objetivos e além de nos identificar também para os descrentes. Então nós conversamos, fazemos reuniões, assembleias, e depois de muita consideração e oração, nós chegamos a esse símbolo que vai ser colocado para vocês aqui agora. Esse é o símbolo da nossa igreja. Uma cadeira elétrica. Então imagine isso. Sim, nós seremos a Igreja Batista Regular da Cadeira Elétrica. Nós colocamos esse nome, nós colocamos esse símbolo na frente da nossa igreja e nós amamos esse símbolo. Imagina que as irmãs, elas começam a colocar brinquinhos nas suas filhinhas com o símbolo da cadeira elétrica. As mulheres colocam seus anéis, cordões com cadeiras elétricas. Os homens começam a usar camisas ostentando o símbolo da cadeira elétrica. As irmãs do artesanato de quinta-feira, elas bordam cadeiras elétricas para jovens que vão se casar para compor o enxoval delas. E as jovens estão felizes da vida com seus enxovais de cadeira elétrica. Agora imagina o impacto na comunidade da nossa cidade. As pessoas começam a passar em frente à nossa igreja e ficam horrorizadas. Como assim? Essas pessoas, elas estão ostentando um símbolo de tortura e execução, e de repente essas pessoas começam a nos hostilizar nas ruas, a querer arrancar os brincos das nossas filhas. Nós começamos a ser excluídos do convívio social, alguns irmãos perdendo emprego, familiares evitando, fotos da nossa igreja sendo espalhadas nas redes sociais, e quando menos esperamos, autoridades aparecem na hora do nosso culto, começam a prender os líderes da igreja, alegando que nós estamos causando transtorno social, e dizem aos demais crentes que vão embora, que eles não podem mais se reunir. O que vocês acham dessa situação? Vocês acham essa situação estranha? Vocês acham ela ridícula? Vocês acham isso meio macabro? Eu queria dizer a vocês que não deveríamos achar assim, porque o cristianismo é sintetizado em um símbolo de tortura e execução: a cruz. Nós até poderíamos dizer que tão repulsiva quanto a cadeira elétrica é para os nossos dias,
a cruz também era no primeiro século. Qualquer pessoa que ostentasse a cruz seria mal vista, passaria por algum tipo de assédio, sofreria algum tipo de linchamento, seja social ou até mesmo físico. E hoje, irmãos, na nossa última mensagem da carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos observar o apóstolo ostentando a cruz. Ele levantando a cruz de Cristo como sendo o seu estandarte e como símbolo da vida, da sua vida e da verdadeira igreja. Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas para combater aquela que nós chamamos de heresia legalista. Falsos mestres oriundos da cidade de Jerusalém haviam se infiltrado nas igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado, pregando um falso evangelho. Esses homens estavam dizendo que uma pessoa, para ser salva, para entrar no reino de Cristo, além de se converter a Jesus Cristo, elas também precisavam guardar a lei de Moisés. Especificamente, elas precisavam se circuncidar, elas precisavam guardar o sábado e também manter a dieta alimentar do povo judeu. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater essa heresia. E aqui no final, irmãos, na sua última fala para esses irmãos, no despedir dele, no apagar das luzes da carta aos Gálatas, ele vai lembrar que a verdadeira fé em Deus, ela é sustentada a partir da doutrina da cruz de Cristo. Então é isso que nós vamos ver hoje, nesse último parágrafo. Os irmãos vão ver que é bem fácil você entender a divisão dele. Na primeira parte, Paulo vai falar daquilo que ele chama de glória da carne. Ele vai dizer que a glória da carne era a motivação desses pregadores falsos. E depois, na segunda parte, ele vai falar das suas motivações. Ele vai falar que a cruz de Cristo, a glória da cruz, era o grande impulso que levava ele durante a sua vida ministerial. Então nós vamos ver, esse aqui é o roteiro pelo qual nós vamos caminhar essa noite na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Gálatas 6, verso 11, até o final do capítulo. Depois a gente volta, passando aqui com um pouco mais de lentidão sobre cada frase de Paulo. Gálatas 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, nesse último parágrafo, o apóstolo Paulo vai ostentar a cruz de Cristo. Mas antes de falar disso, antes de falar da cruz de Cristo, ele começa dizendo o que era a ostentação dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Qual era o estandarte que eles estavam levantando? Paulo vai falar aqui da motivação deles. Ele diz que a motivação deles era a glória da carne. Vamos ver como ele fala isso. No versículo 11 ele começa dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Irmãos, essa foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. E essa primeira epístola, ele diz que foi de punho próprio. As demais cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento eram escritas por um secretário, um amanuense. E Paulo apenas assinava no final, fazendo a salvação. Você pode ver isso, por exemplo, na epístola aos Romanos, diz lá que eu, Tércio, escrevi essa carta. Então Tércio foi o secretário de Paulo e Paulo então assinou no final.
Mas esse assunto aqui, das igrejas da Galácia, era um assunto tão sério, tão urgente, que o apóstolo Paulo dispensou o seu secretário. E o que ele quer dizer quando ele afirma que ele agora vai escrever com letras grandes, é quase como que afirmando assim: prestem absoluta atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou colocar agora com letras garrafais, talvez a informação mais importante de toda essa epístola, ou que sintetiza ela. E que informação é essa? Ele passa para uma acusação no verso 12. Ele começa dizendo: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, irmãos, quem veio acompanhando as nossas exposições nessa epístola, devem ter percebido que o apóstolo Paulo vem capítulo a capítulo, verso a verso, triturando a pregação falsa desses mestres judaizantes. Agora o apóstolo Paulo vai um pouco mais fundo. Ele não vai apenas discorrer a respeito do que eles disseram, mas Paulo vai tratar a respeito das intenções do coração deles. Paulo aqui está investigando a seguinte questão, ele está tratando assim: por que esses homens estão pregando esse tipo de mensagem? Por que vocês acham que esses falsos mestres se intrometeram nas igrejas que eu fundei, pregando um evangelho híbrido? E Paulo acusa aqui as intenções ocultas do coração dele. No verso 12, primeira linha, veja o que ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne. Então, qual era a primeira motivação desses homens? Paulo diz: o orgulho, a ostentação. Esses homens, eles queriam se exibir, Paulo está dizendo. Paulo está afirmando que a pregação deles nada tinha a ver com salvação de almas, desejo de honrar a Deus. Eles apenas queriam notoriedade, eles estavam apenas se exibindo, não passava de ostentação. Por isso Paulo diz: eles estão se ostentando a partir da carne. Eles não têm interesse na alma de vocês, eles não têm interesse no crescimento espiritual de vocês, eles não têm interesse nenhum no crescimento e desenvolvimento da igreja de Cristo. Eles estão apenas inflando o próprio ego. Essa é a primeira motivação. A segunda, no verso 12 ainda, ele diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sabe qual é a segunda motivação que Paulo está dizendo que estava oculta por detrás daquela pregação lisonjeira dos falsos mestres? Ele diz que era a covardia. Veja a covardia aí. No final do verso ele diz: eles não querem ser perseguidos. Antes disso, irmãos, Paulo diz que eles estavam constrangendo os crentes daquelas igrejas a se circuncidar. E como é que eles faziam isso? Nós vimos ao longo das exposições. Primeiro, eles faziam isso através da pregação, propriamente dita. Eles chegavam para os crentes das igrejas, os irmãos simples, gentios, não judeus, e diziam mais ou menos o seguinte: olha, você creu em Cristo, tudo bem, parabéns, mas só crer em Cristo não é suficiente. Se vocês querem entrar no reino futuro do Messias, vocês precisam se circuncidar. Somente por meio dessa purificação da carne, e entenda-se carne aqui como sendo prepúcio, só por meio dessa purificação, desse cortar da carne, é que vocês serão purificados e estarão habilitados para entrar no reino futuro de Cristo. Então era assim que eles constrangiam os crentes. Mas eles também constrangiam através da exclusão social. Eles se infiltravam na igreja, eles conseguiam ganhar a confiança de alguns crentes, eles circuncidavam esses crentes e depois eles diziam o seguinte para esses crentes circuncidados: vocês não podem se sentar para comer com os crentes que não foram circuncidados. Vocês não podem. Sabe onde nós vemos isso? No capítulo 2. Inclusive o apóstolo Pedro foi engodado por essa ideia. Não sei se vocês lembram que Paulo chegou até o ponto de discutir face a face com ele, dizendo que ele estava se curvando diante dessa pregação mentirosa. Então Paulo diz aqui: eles constrangem vocês. E agora Paulo investiga o motivo oculto do coração. Por que eles fazem isso? Por covardia.
Eles têm medo de serem perseguidos pelos judeus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele viajou todo o mundo antigo, pregando o evangelho da cruz de Cristo como único meio de salvação. E você que já leu o livro de Atos, deve ter percebido que toda vez que Paulo chegava em uma cidade que não foi evangelizada ainda, qual era o primeiro local que ele visitava? A sinagoga. E ele chegava lá, procurava os seus conterrâneos judeus, ele pregava o evangelho, mostrava que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele pregava o evangelho ali, discutia, ensinava, argumentava, fazia todo o esforço possível para levar aqueles homens ao conhecimento de Cristo. Mas lendo o livro de Atos, qual normalmente era a reação desses judeus quando ouviam a pregação do apóstolo Paulo? Perseguição. Muitas vezes no encalço do apóstolo Paulo, de cidade em cidade, inclusive na região da Galácia, para onde Paulo endereçou essa carta, Paulo pregava numa cidade, os judeus se opunham, ele mudava de cidade e aqueles judeus da cidade anterior iam até a cidade onde ele estava, perseguindo, causando tumulto, denunciando Paulo para as autoridades. E esses falsos mestres que estavam aqui nessa igreja agora, eles não queriam passar por esse tipo de coisa. É isso que Paulo está dizendo. Eles não querem ser perseguidos. Eles não querem sofrer na pele o que eu andei sofrendo todos esses anos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, eles constrangem os crentes a fazer isso, eles estão lá assediando os crentes imaturos a se circuncidarem. Eles fazem isso não é por sinceridade, não é por amor a Deus, eles fazem isso porque eles temem a perseguição. No final das contas, eles são covardes. Irmãos, a verdade é que a cruz era uma ofensa para esses homens. A cruz era um escárnio para eles. A cruz, no primeiro século, era um instrumento de execução ofensivo. A cruz declara que você é pecador. A cruz declara que você merece morrer. A cruz declara que você não pode agradar a Deus. A cruz expõe que você merece ser punido, mas que Deus puniu Cristo em seu lugar. E essa pregação os judeus não gostavam. Os judeus gostavam de se gabar de que eles eram fiéis cumpridores da lei de Deus e que Deus iria aceitá-los no reino de Cristo, porque eles cumpriram à risca todas as prescrições de Moisés. E quando Paulo chegava dizendo, não, vocês não têm condição de agradar a Deus, a lei de Moisés não vai salvar vocês, na verdade a lei de Moisés apenas serve para confirmar a condenação de vocês, vocês precisam se apegar unicamente à cruz de Cristo. Eles odiavam isso, eles tinham medo disso, eles eram cínicos com respeito a essa pregação. Então Paulo diz, eles não pregam por medo, por covardia, por temor do homem. No verso 13... Paulo fala de mais uma acusação aqui, nós temos a terceira, da intenção do coração deles. Veja que interessante. Ele fala assim, na primeira parte do verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Do que é que Paulo está acusando aqui os falsos mestres? Ele está acusando-os de hipocrisia. Eles são falsos, o apóstolo Paulo está dizendo. Eles não guardam a lei coisa nenhuma. Aqui, irmãos, a gente pode encontrar ecos daquela pregação de Jesus de Mateus 23. Lembra de Jesus se dirigindo às autoridades judaicas, dizendo assim, vocês colocam fardos pesados na cabeça das pessoas, mas vocês mesmos não conseguem, não colocam nenhum dedo para poder mover aqueles fardos. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro só a morte. Então Paulo está dizendo, vocês não cumprem a lei coisa nenhuma, vocês estão aí desfilando uma moralidade superficial, mas no fundo vocês são infratores da lei que vocês estão alegando defender. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são hipócritas, vocês nunca cumpriram a lei de Deus. Na segunda parte do verso 13, isso aqui tem uma informação bem interessante. Ele fala assim, ó, antes... querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Irmãos, essa palavra vossa carne, literalmente na língua grega significa rituais físicos.
Vossa carne aqui refere-se à circuncisão. Então você sabe o que Paulo está dizendo aqui? É muito chocante. Paulo está falando assim: esses falsos mestres querem usar o prepúcio de vocês como sendo troféu. Você consegue imaginar isso? Tem um caso parecido no Antigo Testamento. Vocês devem lembrar de Mical, filha do rei Saul. Mical, filha do rei Saul, se apaixonou por Davi. E Saul estava traçando lá uma estratagema para trazer Davi para perto para poder matá-lo, que estava com ciúme dele. Ele falou: eu vou dar minha filha para Davi. E aí ele chamou lá um oficial dele: diga lá para Davi que eu estou cogitando entregar minha filha para ele, minha filha está apaixonada por ele e tal. E aí o sujeito foi lá no Davi e falou: o rei quer entregar a filha dele para você. E aí Davi falou: mas quem sou eu? Sou um homem pobre, eu jamais teria como pagar o dote da filha de um rei. E o sujeito voltou, contou isso para Saul. Saul falou para ele: não, diga o seguinte, fale para ele que eu não quero dinheiro de dote, eu quero 100 prepúcios de filisteus. Lembra dessa história? E aí o sujeito chega lá para Davi e diz: o rei não quer dinheiro, ele quer prepúcio de filisteu. Aí Davi fica feliz. Davi dá: meu irmão, dinheiro não tenho, mas prepúcio de filisteu eu consigo no atacado. E ele vai lá. Vocês sabem que é uma licença poética, né? Então, enfim. Ele entra lá nas terras dos filisteus, mata 200 filisteus, pega 200 prepúcios e coloca diante do rei. Ali era o troféu de Davi, era o pagamento. Então, tendo isso em mente, considere o que Paulo está dizendo agora. Paulo está falando mais ou menos assim: esses falsos pastores, eles querem pegar os prepúcios de vocês e jogar diante das autoridades judaicas como sendo o troféu das mentiras que eles estão pregando nos púlpitos das igrejas que eu fundei. Então eles querem ostentar isso. Eles querem chegar diante das autoridades judaicas e dizer assim: olha aqui quantos eu circuncidei, olha quantas pessoas aqui eu convenci, veja aqui quantos cristãos eu consegui conquistar para a nossa tradição. E é por isso, irmãos, que Paulo está dizendo: eles não guardam a lei coisa nenhuma, eles só querem se gabar da carne de vocês. E carne aqui, entenda-se carne literalmente. Eles querem se gabar do prepúcio arrancado de vocês. Eles querem apenas insuflar o próprio ego com esses prepúcios típicos da circuncisão. Então aqui nós vimos até agora 3 acusações do apóstolo Paulo. Ele diz que esses homens eram orgulhosos, ele diz que esses homens eram covardes, ele diz que esses homens eram hipócritas. 3 características dos falsos mestres, conforme Paulo, e nós poderíamos dizer, irmãos, que são 3 características dos falsos mestres de todos os tempos. Todo falso mestre é orgulhoso, é covarde e é hipócrita. Todo o falso mestre quer sempre insuflar a si mesmo. Todo falso mestre conhece a verdade, mas ele suprime a verdade e vive uma vida de 2 caras. Então Paulo diz: a glória deles está na carne, a honra deles estão nas exterioridades. Eles só se preocupam com números, eles só se ocupam deles mesmos. Eles não querem nada com a vida de vocês. Essa é a glória deles, essa é a vida deles. Agora, em segundo lugar, nós temos a motivação de Paulo. E essa aqui é maravilhosa. A motivação de Paulo é a glória de Cristo. A motivação dele é a cruz de Cristo. Veja que é assim que ele começa no versículo 14, com um mas. Eu já falei aqui na igreja várias vezes que o mas de Paulo é a virada da chave, é a abertura da porta. Então, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra longe de mim, irmãos, é a forma negativa mais enfática da língua grega. É mais ou menos aquela forma que nós usamos no nosso idioma, dizer assim: Deus me livre. Nunca, 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 não. É a forma mais profunda de você negar-se. Ele está falando: longe, nunca, eu jamais farei isso, nem sonho.
Eu vou me gabar de mim mesmo. Eu vou me gabar da minha justiça. Eu vou chegar para vocês apresentando as minhas credenciais judaicas. Jamais eu vou me gloriar de mim mesmo. Eu vou me gloriar apenas em Cristo, apenas a partir da cruz de Cristo. E aqui, irmãos, entra o ponto que nós começamos a meditar essa noite, desde da nossa introdução. Por que Paulo se gloria no instrumento de execução? Porque Paulo pega o instrumento mais chocante para uma pessoa do primeiro século, uma cruz, e ele expõe dizendo que essa era a sua ostentação, esse era o motivo da sua glória, essa era a razão do seu orgulho. Os irmãos sabem disso, o porquê. A cruz de Cristo é o lugar onde ele se fez maldição por nós. Foi lá no Calvário que o Filho de Deus foi oferecido como sacrifício a Deus por nossos pecados. É da cruz de Cristo que flui a graça de Deus, por meio da qual os nossos pecados são cancelados e nós somos reconciliados com Deus. Então é por isso que ele diz: eu me glorio na cruz. A cruz é o centro do verdadeiro evangelho. A cruz é o estandarte da verdadeira igreja e para Paulo era o troféu dele. Nós vimos que o troféu dos falsos mestres eram os prepúcios das pessoas que eles circuncidavam. Mas Paulo está dizendo: o meu troféu é a cruz do Senhor Jesus Cristo. E por que ele considerava, meus irmãos, a cruz de Cristo como seu troféu? Ele enumera aqui algumas razões. Veja, a primeira: mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele fala: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, porque a cruz era o estandarte, o troféu do apóstolo Paulo, ele diz: porque a cruz me libertou da escravidão do mundo. Irmãos, a palavra mundo aqui tem a ver com o modo de pensar e de ser das pessoas que não conhecem a Deus. A palavra mundo, ela remete aos valores, aquilo que atrai o descrente, principalmente aquele estado de inimizade contra o Senhor. Então a palavra mundo, ela sintetiza tudo isso. E é muito interessante, irmãos, o apóstolo Paulo dizer que antes de ele encontrar com Jesus no caminho de Damasco, ele pertencia ao mundo. Não é interessante falar isso? Porque os irmãos lembram, ele era um judeu. Ele era um judeu piedoso, ele era um judeu zeloso da lei, ele era um fariseu. Mas ele, quando olha agora para o seu passado, ele se vê como qualquer outro pagão. Ele diz: eu era do mundo, eu pertencia ao mundo. E ele está dizendo aqui que, basicamente, que o judaísmo, os irmãos sabem, o judaísmo do Antigo Testamento começou como uma revelação de Deus. Mas com o passar dos anos, a falsa doutrina foi se infiltrando no judaísmo. E quando nós chegamos no judaísmo dos tempos de Jesus, nós já temos ali uma falsa religião. Algo que era parte do mundo. E vocês sabem que o mundo jaz no maligno, né? 1 João capítulo 5, verso 19. Então esse judaísmo, ele já estava debaixo do controle do maligno, sobre a influência do maligno. Era uma religião voltada para satisfazer o coração dos homens. E Paulo está dizendo: a cruz me libertou disso. A cruz me libertou do mundo. A cruz me libertou da falsa religião. A cruz me libertou da ação do maligno. A cruz me libertou dos valores que eu carregava, que eram valores de pessoas que não temiam ao Senhor. Então Paulo está dizendo: eu amo a cruz, eu tenho a cruz como sendo o meu estandarte, porque foi na cruz de Cristo que eu encontrei a minha libertação do mundo. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, todos aqueles que creram nele morreram junto com ele. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo morreu para o pecado, para a lei, para a morte e para a condenação. E todos nós que somos dele, morremos com ele naquele dia. Jesus Cristo morreu para o mundo naquele dia e nós estávamos morrendo com ele. Paulo está dizendo: por isso eu me glorio na cruz, porque quando o meu Salvador estava sendo pendurado, ele não estava carregando pecados dele, ele estava carregando o meu próprio pecado, a minha condenação. Não era a libertação dele, mas era a minha libertação. Eu morri para o mundo quando Cristo morreu. E ele diz: é por isso que eu ostento a cruz. É por isso que a cruz é o meu estandarte, é por isso que a cruz é o meu troféu.
Segundo lugar, verso 15, veja aí, ele apresenta mais uma razão para se gloriar na cruz. Ele fala: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então sabe por que a cruz era o troféu de Paulo? Porque foi através da cruz que ele se tornou uma nova criatura, uma nova criação. Você sabe que nova criatura é o mesmo que nascer de novo. João capítulo 3, Jesus falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, indiretamente, é que esse ritual externo, judaico, de você arrancar o prepúcio da circuncisão, ele não tem o poder de tornar alguém uma nova criatura. Os cristãos estavam acreditando nisso, irmãos. Pensa nisso. Pensa que situação triste. Aqueles homens simples do campo se submetendo àquele ritual dolorido. E depois de terem a carne do prepúcio arrancada, eles achavam que agora eles eram santos. Eles achavam que agora eles eram novas pessoas, que eles haviam entrado no reino do Messias. E Paulo está dizendo: não é isso. É a cruz de Cristo que nos faz nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Então é por isso, novamente, que ele ostenta a cruz. Porque através da cruz ele se tornou uma nova pessoa. Através da cruz ele foi incorporado a uma nova humanidade. Através da cruz ele entrou no reino do Messias e ele faz parte agora da população que vai povoar o novo céus e a nova terra. E é por isso, irmãos, que a cruz era o troféu de Paulo. É por isso que ele diz: eu me glorio na cruz, porque a cruz me libertou do mundo. Porque através da cruz eu encontrei a regeneração. E ele acrescenta um outro pensamento no verso 16. Ele fala assim no verso 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra que as pessoas deveriam se conformar? A regra que ele vem dizendo anteriormente, de gloriar-se exclusivamente na cruz de Cristo. Basicamente ele está falando assim: aqueles que caminham segundo essa regra, isto é, aqueles que conduzem a vida segundo esse princípio de gloriar-se exclusivamente na cruz de Cristo. Aí ele acrescenta: paz e misericórdia sejam sobre eles. Então vejam, meus irmãos, o que ele está dizendo. Quando uma pessoa abandona essa tentativa inútil de alcançar salvação através do seu próprio esforço e se agarra ao sacrifício de Cristo para a salvação, a vida dessa pessoa é inundada por paz e misericórdia. Paz é Deus dando a você o que você não merece. Paz de Deus, paz com Deus. E misericórdia é Deus não dando a você aquilo que você merece, condenação eterna. E Paulo diz: haverá paz e misericórdia para todos aqueles que andam segundo essa regra, para todos aqueles que desistem de si mesmos e abraçam a cruz de Cristo, se gloriam na cruz de Cristo como sendo o único meio de salvação. Mas ele diz que isso não é só para nós, gentios, mas ele fala: paz e misericórdia sejam sobre eles. E sobre quem? Sobre o Israel de Deus. E a pergunta é: quem é o Israel de Deus? Algumas pessoas dizem que o Israel de Deus é a igreja. Mas o texto aqui não está dizendo que é a igreja. Você veja que ele está fazendo uma distinção entre o eles e entre o Israel de Deus. O Israel de Deus, irmãos, no escrito de Paulo, se refere aos judeus que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você olhar depois Romanos capítulo 2, versículo 28, Paulo vai dizer lá que o judeu verdadeiro não é aquele que é exterior, mas é aquele que é interior. Que a verdadeira circuncisão não é aquela da carne, mas é aquela da alma, que é promovida por Deus, cujo louvor não procede dos homens, mas do Senhor. Então Paulo está falando para todos que abraçaram essa regra, para todos que se agarraram exclusivamente a Jesus Cristo, que tornaram a cruz de Cristo o estandarte da sua vida, que receberam perdão de pecados, regeneração, sobre essas pessoas haja paz, haja misericórdia, tanto sendo judeus como sendo não judeus. Indiretamente, Paulo está dizendo
que esses mestres judaizantes, esses falsos pregadores, eles não eram o Israel de Deus. Eles não andavam segundo a regra que Paulo está declarando. A regra deles era a carne, a regra deles não era a cruz. E aí nós chegamos, irmãos, na conclusão de Paulo. A conclusão de Paulo, se a gente fosse colocar no baianês, seria mais ou menos assim: olha, me deixe. Isso que ele vai dizer no verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém me moleste. Parem de me perturbar, Paulo está dizendo. Para quem ele está falando isso? Bom, ele está falando primeiro para os falsos pregadores. Eu disse para vocês em mensagens anteriores que esses falsos pregadores ficavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo, de ele mesmo ter se levantado como apóstolo, ele não ter sido reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. Esses homens diziam que ele pregava um evangelho diferente do evangelho dos outros apóstolos. Ele também está se dirigindo àqueles crentes que haviam sido enredados pela pregação mentirosa. Ele diz: olha, me deixe em paz, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui, irmãos, as marcas de Jesus está posto em contraste com a marca da circuncisão. São duas marcas. Agora a pergunta que fica aqui: quais eram as marcas de Jesus? Você vai voltar em umas poucas páginas da sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 11. E aí em 2 Coríntios capítulo 11, você vai identificar aqui comigo quais eram as marcas de Jesus que Paulo carregava em si, que eram as credenciais do seu apostolado. 2 Coríntios 11, verso 23, ele fala assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então aqui são as marcas de Cristo. Paulo carregava as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Em Colossenses 1, queria que vocês olhassem comigo também, é um texto muito interessante, que fala a respeito dessas marcas de Cristo, que crentes de todos os anos têm recebido, por causa da sua fé em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 24. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos, uma mensagem muito interessante. Ele declara assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Veja agora, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é bonita essa declaração, irmãos? Eu preencho no meu corpo o que falta das aflições de Cristo. É como se ele estivesse dizendo assim: essas pessoas não podem mais espancar Cristo, elas não podem mais dar murros na cara de Cristo, essas pessoas não podem mais colocar uma coroa de espinhos nele e pendurá-lo em uma cruz. Então, já que eles não podem fazer isso com Cristo, eles me espancam no lugar de Jesus. Paulo está falando aqui, é como se restassem algumas aflições que Cristo faltou padecer nesse mundo, e ele estivesse sofrendo essas aflições hoje, por meio das perseguições e dos açoites que os seus seguidores estavam levando por causa do nome dele. Então, se fosse juntar as duas passagens, nós diríamos assim: aquelas varas que Paulo levou, aquelas chicotadas que ele levou nas costas, Cristo estava levando. Não era só dele, era de Jesus também. Então Paulo está dizendo: essas são as marcas de Cristo que eu carrego. Irmãos, esse contraste aqui, vocês estão vendo, é um contraste muito poderoso.
Então imagina um falso mestre chegando lá nas igrejas que Paulo fundou e os crentes da igreja perguntando quem ele é, quem ele era, quais eram as suas credenciais, e aqueles homens se levantando dizendo assim: ora, a minha credencial, meu amado, é a circuncisão, é a marca da lei. Eu recebi a marca da lei. Então eu tenho credencial para chegar aqui diante de vocês e me postar como um portador da mensagem de Deus. E Paulo dizendo: as minhas credenciais são as marcas de Cristo que eu recebi na minha carne. Então ele está afirmando: não questionem a minha autoridade, porque eu carrego as marcas de Cristo. Muito poderoso, não é? Muito poderoso afirmar esse tipo de coisa. No verso 18, Paulo se despede com um adeus bem resumido, diferente de outras cartas. Eu disse isso para os irmãos, que essa é a carta mais dura dele. Ele é muito econômico nas saudações, nas orações, como ele fez em outras cartas, nas despedidas que ele faz normalmente, aquele encerramento belo. Aqui ele é muito econômico. É como se ele quisesse deixar na mente daqueles irmãos tudo aquilo que ele falou anteriormente. Ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E é assim que ele se despede, e é assim também que nós aqui na nossa igreja temporariamente deixamos esse escrito tão maravilhoso para seguir para outros livros da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero trazer apenas 2 palavras finais diante de tudo que nós lemos aqui hoje, e depois nós vamos orar. Gálatas ensina, e especificamente esse parágrafo que estudamos hoje, ensinam que só há 2 religiões no mundo. Uma que ostenta o homem e outra que ostenta a Cristo. A religião que ostenta o homem basicamente diz que o ser humano ele precisa se esforçar muito para obter salvação. Ele precisa participar de atividades religiosas, ele precisa procurar fazer o bem ao próximo e se esforçar para melhorar a si mesmo. Essa é a religião da carne. Essa é a religião da ostentação de si mesmo. Essa é a religião do engano. Ela não tem nada a ver com Deus. O fim dela será a condenação. Essa é a primeira religião. E nós poderíamos dizer que todas as religiões do mundo, elas cabem dentro dessa definição. No final das contas, com todas as suas particularidades, elas não passam de uma forma de ostentar a carne. Elas não passam de uma forma de exaltação do ser humano, mostrando que o ser humano pode, através do seu próprio esforço religioso, conquistar o favor de Deus. Todas elas se encaixam nisso que Paulo está dizendo. A segunda é a que ostenta a Cristo. É aquela que o ente humano diz: eu não tenho condições de reformar a mim mesmo. Eu não tenho condições de agradar a Deus. Eu não tenho condições de obter do Senhor o favor dele. No entanto, Deus graciosamente, Deus misericordiosamente me amou o suficiente para colocar todos os meus pecados no seu Filho, morrendo em meu lugar. Essa é a religião da cruz. Essa é a que ostenta a cruz como sendo um motivo de glória. Então você que está aqui hoje à noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero lembrar e salientar para você essas palavras, que só há uma forma de você escapar do mundo. O mundo, nós mencionamos, jaz no maligno. O mundo está posto no maligno. O mundo está como que sepultado no próprio maligno. E só há uma forma de você escapar dele. É através da cruz. Não importa a resolução que você faz, não importa você olhar-se no espelho e dizer: de hoje em diante eu vou ser uma pessoa melhor, de hoje em diante eu vou vigiar os meus pensamentos, de hoje em diante eu vou cuidar das minhas palavras, eu não vou falar mais mal de ninguém, eu vou procurar fazer coisas boas, ajudar as pessoas. Essas coisas não são suficientes. Você não precisa de melhora, você não precisa de cura, você precisa nascer de novo. Foi isso que Paulo disse. E só a cruz pode proporcionar isso. Só a cruz pode libertar você do mundo. Só a cruz pode tornar você uma nova pessoa. Pode tornar você parte dos cidadãos do novo mundo. Só Cristo, só o poder dele tem condições de regenerar você. Então venha a Jesus Cristo essa noite.
Arrependa dos seus pecados. Creia que a morte dele foi um sacrifício por você. Abandone todas as suas tentativas frustradas de reformar a si mesmo. Entregue-se exclusivamente a Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez, crendo que a cruz dele é suficiente para perdoar todos os seus pecados, incluir você no meio do povo de Deus. Você vai ser salvo. Você vai ser contado como o reino do Messias. Você vai um dia morar com Jesus Cristo no novo mundo. Faça isso hoje. E você será salvo. E a você que já creu, irmão, irmã, em Jesus, essa passagem é um convite para você ostentar a cruz. A cruz, meus irmãos, é tudo para nós. É na cruz que nós vemos os atributos de Deus se unindo: justiça e misericórdia eternamente reconciliados. Lembra desse dilema? Eu já falei muitas vezes aqui na igreja. Deus, quando olha para o pecado, só tem duas coisas a fazer: ou ele é misericordioso, ou ele é justo. Se ele for justo, ele tem que punir. Se ele for misericordioso, ele de repente pode deixar de ser justo. Então, como é que esse dilema ele é solucionado? A cruz soluciona esse dilema. Na cruz nós vemos a justiça de Deus punindo Jesus Cristo, e através da cruz a misericórdia de Deus chega para a gente. A cruz é tudo para a gente. A cruz é o meio da nossa redenção. A cruz, meus irmãos, é como se fosse o imã que nos atrai a amar o nosso Salvador. É na cruz que nós vemos os nossos sofrimentos como sendo os sofrimentos do Senhor Jesus na nossa carne. A cruz é o centro da nossa mensagem, é a identidade da igreja verdadeira. E Deus te mantém nesse mundo para você magnificar a cruz. O que Paulo está fazendo aqui nesse último parágrafo é isso. Ele está ostentando, levantando, magnificando a cruz de Cristo. Então esse é o convite de Deus para você hoje à noite. Você precisa magnificar a cruz. Como é que você faz isso? Existem muitas maneiras. Tornando o Cristo crucificado a razão da sua alegria, o motivo do seu agradecimento, a inspiração do seu louvor. Lendo textos bíblicos que falam sobre esse assunto, memorizando textos sagrados que salientam a cruz de Cristo. Você pode ostentar, magnificar, levantar a cruz de Cristo, falando da cruz para as outras pessoas, tornando esse assunto parte da conversa da família, dos seus amigos, dos seus irmãos. Quando nós nos juntamos, irmãos, como igreja, nós falamos de tantas coisas, falamos a respeito de tantos assuntos, mas aqui está um assunto fundamental para fazer parte das nossas conversas: a cruz de Cristo. Então, você fazendo isso, você está magnificando. Você também pode tomar o poder da cruz para se libertar das amarras do mundo. Paulo disse que através da cruz ele foi liberto do mundo. Todos aqueles irmãos que já creram no Senhor Jesus Cristo, eles já foram libertos do mundo. As correntes do mundo já foram quebradas. E isso é inexplicável, porque há muitos crentes estão escravizados pelos valores do mundo. Muitos crentes estão agarrados aos mesmos valores do mundo. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque essas pessoas não estão buscando o poder que advém da cruz de Cristo. É por isso que eles estão fracos, é por isso que eles estão distantes de Deus, é por isso que eles são derrotados em pecados repetidos. A cruz de Cristo é para libertar você. A cruz de Cristo é para prover restauração espiritual. A cruz de Cristo é para gerar em você a alegria de servir a Deus, acabar de uma vez por todas com essa timidez espiritual que faz você se apequenar diante das pessoas como servo e servo de Deus, ou se apequenar também diante da oferta do pecado. A cruz, irmãos, através da cruz tem poder. E todas as vezes que nós vamos à cruz buscar essa graça de Deus para vivermos como o povo do mundo, do novo mundo, para a glória do Senhor, nós estamos ostentando a cruz. Você ostenta a cruz também, buscando dela o poder para viver como nova criatura. Paulo disse isso: através da cruz, eu sou nova criação.
Então é do poder que vem da cruz que você se assume nessa identidade. Eu sou um cidadão do novo mundo. Eu não me envergonho disso. Na verdade, isso é o motivo da minha alegria. É o motivo do meu santo orgulho. Eu faço parte de uma população que foi gerada em Cristo para povoar o novo céu e a nova terra. Eu faço parte desse povo. Eu pertenço a essa nação. E todas as vezes, irmãos, que nós assumimos isso, todas as vezes que nós pensamos nessas realidades, que nós aplicamos ela à nossa vida, aos nossos relacionamentos, nós estamos sim ostentando a cruz de Cristo. Então essa noite, chegando ao final dessa epístola, que Deus nos abençoe, que a cruz de Cristo seja a nossa alegria, o nosso anseio e a nossa santa ostentação, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos muito pela Tua palavra. Nós glorificamos a Ti, Senhor. E essa noite nós bendizemos ao Senhor Jesus Cristo pela obra gloriosa, profunda, transformadora, eterna, bendita, que Ele realizou na cruz do Calvário. Nós agradecemos, Senhor, porque toda a nossa história de vida se explica ali, naquela sexta-feira, quando Cristo carregou o preço da nossa condenação. E nós te pedimos hoje, Senhor, a graça de nos levantarmos como povo do Senhor e não termos vergonha de andar por aí, levando esse estandarte, ostentando a cruz de Cristo como sendo a nossa identidade, como sendo o local, a ocasião em que a nossa vida se explica, onde os nossos desejos, novos desejos, encontram a sua fonte, que define os valores do nosso dia a dia. Eu oro, Senhor, para que isso aconteça na nossa igreja, para que aqui nesse ambiente, quando reunidos como Teu corpo, seja um lugar onde Cristo seja magnificado, onde a cruz dele seja exaltada, onde a sua obra seja louvada, onde o Teu Santo Espírito venha a ser derramado em nós. Nós clamamos, Pai, essa noite pelo poder que advém dessa cruz, poder que traz conversão para aqueles corações que permanecem sem arrependimento, poder que traz nova vida para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor, poder que produz desapego do mundo para aquelas pessoas que estão derrotadas em seus próprios pecados. Permita, Senhor, essa noite que haja um derramamento da Tua graça por meio da cruz de Cristo. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome essa noite. Oramos para a Tua glória, no nome do nosso Salvador crucificado. Amém.